Olá, tudo bem com você? Hoje vamos para mais uma aula de língua portuguesa com a professora Gisele Manhães e falaremos hoje um assunto muito interessante. Adivinha? Gênero textual. Qual gênero textual? Resumo. Vamos aprender? Vamos lá! Bom, para a aula de hoje, o que seria resumo? Você já fez algum resumo? Olha, quando eu leio um livro e eu tenho que apresentar a professora da escola, como que eu faço? E para estudar para a prova? Será que é fácil? E aí? Eu gosto de ler, você gosta? E é tão bom quando a gente lê e marca algumas coisas importantes. E quando é um outro texto? E quando é um assunto qualquer, como que eu faço? Vamos pegar umas dicas, vamos para a aula de hoje que vai falar sobre este assunto, o resumo. Como devo fazer um resumo? Olha, vamos lá? Para que serve o resumo? Resumir para quê? Resumir por quê? Quem é que nunca esteve perto da hora da prova e tinha que estudar, tinha que fazer um resumo? Resumo é você extrair pontos importantes, ideias de uma obra original e reproduzi-la em forma de um texto. Porém, o tamanho é menor, ele é mais curto, ele é mais conciso. Você lê uma obra maior, lê um texto maior, o texto original, né? E você tira dali. Como isso, professora? Tem gente que gosta de grifar no texto, tem gente que gosta de circular. Eu, por exemplo, gosto de ter uma folhinha de rascunho. Aí, quando eu estou lendo o texto, eu pego tudo que é importante e escrevo na minha folha de rascunho para eu não me perder. Porque o meu resumo tem que ter uma lógica, tem que ter sentido, certo? Vamos lá? Então, coloquei para vocês. Facilitará o estudo, aprenderá o assunto, guardará na memória com facilidade. Tudo isso exige uma habilidade do escritor. Por quê? Porque a gente tem que ser objetivo. E é muito bom porque você guarda na memória aquilo que você leu. Então, peguei uma obra, estou lendo. Professor, um outro texto. Professor, um capítulo do livro que a professora pediu para eu explicar ou para eu estudar para a prova. Eu gosto sempre de grifar, eu anoto no papel para não me perder. E aí eu vou seguir aquela linha de raciocínio. Olha, tem que ter lógica. Não pode fazer uma coisa solta, não é assim. O quê? Você quer dar a sua opinião? Não pode, porque você agora vai resumir, colocar em forma de texto, claro, um tamanho menor, os pontos principais daquilo que você leu. É extrair do texto original. E as informações secundárias? Vamos ver se elas entram? Vamos ler comigo? Bom, aqui eu já coloquei que facilitará o seu estudo, aprenderá um assunto. E vamos lá? Gente, olha só o que eu coloquei. Quem é que nunca recebeu um áudio? Pode ser de WhatsApp? Pode. Tão longo, que a vontade é falar assim, resume tudo isso, resume. Você é assim? Não é verdade? E quando alguém quer contar pra gente sobre um filme que assistiu? Quando alguém quer contar sobre um filme que assistiu, eu logo falo. Resume esse filme. Por quê? Porque tem fatos, tem detalhes secundários, tem detalhes ali que não há necessidade de contar. Eu quero saber logo o que aconteceu de mais importante, a ideia principal, o que falou, o que aconteceu. Resume logo um enredo, não é assim? E uma fofoca? Não, eu também não sou de fofoca, mas quando você escuta a pessoa quer contar detalhes secundários, informações secundárias, vamos resumir. Quando eu resumo, essas informações secundárias não entram. Olha aqui, quem nunca recebeu aquele imenso WhatsApp, áudio de WhatsApp? A menina falou do outro lado, resume esse áudio, mas é desse jeito, né? Quando nós identificamos os pontos mais importantes daquela notícia,
daquela informação, aí sim que a gente consegue fazer um resumo. Até mesmo no jornal. Às vezes a gente lê uma informação no jornal, um tamanho considerável. E aí eu tenho que resumir aquela notícia, aquela informação. Eu vou escrever tudo? Claro que não. É um texto curto, preciso, conciso. Tem que ser algo de tamanho menor. Agora só tem um detalhe que você não descobriu. Será que é o quê? Não é cópia. Você vai produzir um texto, tá? Cópia não vale. Cópia não dá certo. Não é cópia, mas sim uma síntese. Vamos lá? Para iniciarmos, vamos ver umas dicas da professora Gisele. Leia e releia o texto original. Claro, você vai ler e reler. Por quê? Porque ali você vai compreender o que se passa. Não adianta fazer um resumo de algo que você não compreendeu. Importante lembrar que o resumo é um gênero textual em que se retira de um texto original apenas informações relevantes. E detalhe, não posso me esquecer, como outro ou como vários outros gêneros textuais, o resumo também segue a linha de raciocínio que se divide em introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, eu tenho essas três partes de um resumo, que a introdução é ali onde eu coloco logo o assunto, o tema que eu vou abordar. Então, tem que seguir essa linha. Tem que ter coerência, tem que ter coesão no que você escreve. Porque se você escrever de qualquer maneira, a outra pessoa não vai entender e nem você na hora da prova vai conseguir entender. Se liga nisso aí. Então, tá vendo? Introdução, desenvolvimento, conclusão são partes importantes. Quando eu vou fazer o meu resumo, eu tenho que estruturar o conteúdo de uma forma lógica, de uma forma que eu vá entender. Tem que ter uma linha de raciocínio para eu seguir, né? Vamos lá, o que é um resumo? Trata-se de um texto em que são dispostos e apresentados os pontos essenciais, ideais ou fatos principais que foram desenvolvidos no decorrer de outro texto. Olha aí, sintetiza o assunto, professora. Sintetizar, sim. É resumir, é colocar o que é mais importante, preservando integralmente suas ideias. Por quê, professora? Olha, eu estou falando sobre um assunto muito importante e quando eu vou colocar no meu papel o meu resumo, eu esqueço a ideia principal. Eu estou fugindo do assunto? Posso isso? Claro que não. Não posso fugir do assunto. Tenho que manter minha linha. Olha o que eu coloquei ali com a mãozinha escrevendo na agenda. Você tem sua agenda? Já pegou para escrever? Então pega e vamos rápido. Siga uma linha de raciocínio, faça um texto coerente. Quando eu penso em coerente, algo coerente, logo lembro de coerência. Coesão e coerência, que é dar sentido ao que é colocado no papel. Legal, né? Vamos lá. Bom, aqui umas dicas. É sempre bom ter dicas. Uma colinha pra gente seguir, né? Faça uma leitura atenta. Destaque o essencial. Grife. Compreenda. Faça anotações. Eu amo fazer anotações. E você, gosta? Porque as anotações vão me fazer lembrar. E aí essas anotações minhas no rascunho é onde eu olho e monto meu texto. Bom, seu texto deve ser menor que o texto base, já falei isso. Ou seja, deve ser menor porque ele é conciso. Ele é um texto sucinto, então com certeza vai ser menor. Mas sem fugir da essência. A essência é importante. Se desejar, coloque no rascunho alguns tópicos importantes. Eu já falei sobre isso, né? Tem que falar, porque isso é tão importante. Gente, clareza. Clareza quanto à mensagem. Seja claro. Transmita aquela ideia do que você está lendo de uma outra maneira. Sem dar sua opinião, tá? Porque a sua opinião não é para dar sua opinião. É em terceira pessoa o texto. Terceira pessoa, sim, os verbos. Porque você não pode botar em primeira pessoa. Acho que... Não, é um verbo em terceira. Tem que ser bem elaborado. Ou seja, um texto em terceira pessoa tem que ser bem elaborado. Planejar. Já planejou? Você planeja
a listinha de compra no supermercado, não é? Você planeja o que você vai fazer em tal lugar, por que não planejar um texto? Tem que ser um trabalho bem feito, um trabalho bem elaborado. Forme frase que apresenta sentido completo? Claro que tem que ser sentido completo. Gente, por favor, não é pegar um texto e fazer tópicos. Não, não. Você pode até fazer seus tópicos, montar em uma folhinha de rascunho. Mas, na hora do texto, né, geralmente esse texto é feito em prosa, parágrafos, né? Então, você tem que caprichar. Coloquei aqui que não é permitido em resumo, emitir, já falei, comentários pessoais. Não é a sua opinião e nem a minha. É o que o autor original tá falando ali que você vai reproduzir. Tá vendo? Falei coesão e coerência. Detalhe importante, coesão e coerência. É sentido, é lógica. Cuidado quando você for escrever. Observe os seus parágrafos. Observe o seu desenvolvimento. Sua conclusão. Você vai seguir a linha, as ideias que estão mantidas no texto. Vamos lá? Relembrando as dicas. Eu não posso deixar de passar isso para você, hein? Como você lembrar as dicas? Faça uma leitura inicial, leia e releia. Algo muito importante. Releia o texto, marcando as ideias mais importantes. Olha, os assuntos, as informações secundárias, não preciso colocar no meu resumo. O meu resumo é aquilo que é importante, aquilo que eu vejo, faz de conta que é uma prova semana que vem, muito conteúdo. Então eu coloco aquilo que é principal. Olha, deixe de lado os fatos secundários, repetições, já falei. Estou lendo para frisar o que está sendo comentado aqui. Mantenha a linha de ideia principal do texto, não faça cópias do texto, use uma linguagem clara, concisa. Não coloque opiniões pessoais, não é colagem de trechos. Gente, se você está colando trechos lá do texto original, é resumo? Não. Se duvidar, vai sair a mesma coisa. Não é resumo. Resumo é diferente, tá bom? E outra coisa, quando você for fazer um resumo, você não pode, como já falei, fugir daquilo que está sendo falado. Cuidado, tá? Vamos lá. Ainda falei que terceira pessoa, já avisei para vocês. E finalizando a nossa aula, super legal, né? Anota aí, isso é tão importante, vai te ajudar tanto. Transforme o discurso direto em indireto. Por quê? Porque no texto original, às vezes tem a fala de alguém. A fala, não sei, de alguém que foi entrevistado. A fala de um cientista, não sei, vai que tenha. Você não vai escrever na íntegra o que ele está falando, né? Você vai escrever montando o discurso direto. Um exemplo, segundo Pedro, é importante lembrar que, tá vendo? Eu tô falando desse Pedro, inventei, né? Mas em terceira pessoa, não posso expor certinho ali a fala dele, reescrever. Não, discurso indireto. Olha, mantenha o mesmo sentido do texto original. Claro, não pode mudar o sentido. Esteja sempre lendo e relendo o seu texto. Tudo que você vai escrever, eu sempre ensino isso. Tudo que você vai escrever, você releia, para ver se você está entendendo. Porque se você não estiver entendendo, imagine quem vai ler o seu texto. Então leia. O texto é como se fosse as ondas do mar que você mergulha, vai lá, sobe, tenta usufruir de tudo que você está escrevendo, porque é tão gostoso, é tão bom escrever. Ler, então, é muito necessário. Abre horizontes, ganha conhecimento, mas fazendo um resumo. Quem faz um resumo é porque já leu algo acerca daquele assunto e agora está tirando dali e montando o seu próprio texto. Por quê? Porque é só extrair as ideias principais, pontos principais de um texto original e reproduzi-lo em um novo texto mais curto, objetivo, conciso. Vamos lá. Os resumos devem ter técnicas dominadas por meio da prática. Que isso, professora? Nada como a prática. Você vai ler um texto,
e fazer um resumo? Vai fazendo, vai trabalhando, vai lendo, porque assim pega a prática. Daqui a pouco, ó, você está com uma habilidade, você está fera. Existem resumos em prosa, em forma de tópicos e mapa mental. Hoje falamos aqui especificamente do resumo feito em prosa. Gostou da aula? Aula de língua portuguesa. Falamos sobre gêneros textuais, em especial o resumo. Tudo bem? Anote aí, guarde as anotações. Um abraço, até a próxima vez.